Boa noite, dia 2 de abril de 2014, nesta quarta-feira de outono, estamos aqui novamente no TV Com Debate. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter como convidada a empresária docente da Fundação Logosófica. Isso aí não me pega apresentador. Logosófica, Marina Menezes, também empresária conhecida aqui no ramo da moda, né? Eu já conhecia o ramo da moda, mas não sabia que ela era docente da Fundação, né? Então é um prazer ter você aqui também. Quero apresentar também a Cibele, que está nos nossos estúdios também. Daqui a pouco ela vai falar alguma coisa também, que é cirurgiã dentista e também é docente lá. Boa noite, Marina. É um prazer muito grande ter você aqui na TV Com e nosso programa. Boa noite, Filete. É um prazer também poder estar participando do programa e a gente vai tentar aqui trazer um pouco para vocês do que é essa escola, né, e do que é a Fundação Logosófica. Logosófica, tá certo. Tem o acento, aqui tá certo. E também na minha direita, à esquerda de você na tela, o nosso querido Miguel Escandon, dos Amigos da Água. Como o Miguel é meio assim, filósofo, aquele programa e tal, resolvemos trazer ele hoje aqui, né, para combinar as convidadas com o comentarista, né. Então, hoje você vai ter que usar da sua interatividade aqui, para podermos fazer um bom programa aqui com a Marina e com a Cibele. Bom, Filete, a partir dessa apresentação, eu já me sinto não só premiado por estar ao lado da Marina Menezes, que a gente tem uma admiração por outras oportunidades que eu tive de ver você explanar, e hoje, dividindo a mesa, acho que estamos mais do que premiados, estamos floridos aqui hoje. Hoje, dia 2 de abril, Dia Internacional do Livro Infanto Juvenil. E também hoje é aniversário do jornal Expresso Popular, do Grupo A Tribuna, que faz 13 anos. Manda um abraço aí para a diretoria da Tribuna, do Expresso Popular, a família Santini, que também tem a TV Tribuna, que é nossa co-irmã aqui. Um abraço para vocês, parabéns, que vocês continuem por mais muito tempo. A Tribuna com 102 anos e o Expresso Popular com 13 anos. Marina, explica um pouquinho sobre a Fundação Logosófica para os telespectadores da TV Com. Bem, a Fundação Logosófica, para quem não conhece, é uma escola, né? Uma escola onde a gente vem adquirir conhecimentos de uma outra natureza. E eu vejo que a gente se encontra hoje numa realidade do mundo onde muitas pessoas não estão querendo mais viver dessa forma que o mundo nos apresenta, a sociedade que o mundo nos apresenta. E nessa escola a gente vai adquirir conhecimentos que faz com que a gente revise os conceitos que estão na nossa vida, né? Para que a gente possa realmente ver se esses conceitos precisam ser, evoluir esses conceitos, precisam ser alterados, mudados, cambiados. E nessa escola a gente tem todo um método próprio de estudo individual e de estudo coletivo, com a bibliografia, os conhecimentos, para que a gente possa adquirir uma energia mental, uma vez que o mundo todo, onde o que mais existe no mundo, o que impera no mundo são os pensamentos, e os pensamentos dessa humanidade que a gente vive estão muito densos, estão muito negativos, estão muito pessimistas, a gente adquire uma outra energia mental, né, que a gente possa realmente se fortalecer para colaborar na mudança, primeiro da nossa realidade interna, né, nos capacitar individualmente e depois colaborar na mudança da humanidade de forma geral. E nessa escola a gente tem os conhecimentos para isso. Quando a produtora falou, olha, é o programa com a Marina e com a Cibele, eu falei, essa fundação estuda o homem internamente, o conhecimento dele mesmo, tá? A gente tinha uma noção. E realmente a gente fica muito contente de ter vocês aqui no programa hoje, mas mesmo você como docente, né, você deve aprender muita coisa com os alunos que entram, porque tem muita pessoa que tem alguma coisa a acrescentar, tudo. Como na faculdade eu fui ministrar aula ontem, sobre um tema toxoplasmose, que é uma doença aí meio complicada, que pode causar abortamento em mulheres e tal. E eu fui no site do Einstein, no site do Sírio-Libanês, no site da Universidade da Califórnia, para quê? Para me atualizar. Então, aí eu já acrescentei no meu data show mais dois slides com coisas modernas. Uma escola dizendo que os antibióticos não agem muito, a outra dizendo que os antibióticos agem, enfim, uma série de dicas novas e tratamentos modernos. Então, a gente está sempre aprendendo. Se eu não tivesse que dar essa aula ontem na faculdade, talvez eu estaria com os conceitos ainda atualizados, mas um pouco mais antigos, né? Porque quando você tem que se atualizar, você vai ter que todo ano produzir uma aula melhor do que a anterior, né?
Até o dia que você estiver cansado, aí você se aposenta e vai fazer outras coisas. Mas enquanto você estiver atuando, você tem que estar nessa maneira. E eu queria saber de você, como docente, como é que é essa troca? Que eu acho que essa troca deve ser maior que uma troca de um professor-aluno, que também já é grande porque te obriga a estudar, né? Mas eu acho que essa troca deve ser grande porque devem ser pessoas de várias religiões, pessoas de vários graus de entendimento, pessoas muito inteligentes que procuram vocês e às vezes ela até pode mudar o seu próprio conceito em algum detalhe, ou não acontece isso? Com certeza, mesmo porque nessa proposta de revisão de conceitos, cada um tem seu grau de entendimento, seu grau de evolução. É uma questão um espectro muito abrangente, né? E eu vejo assim que todo conceito que a gente não evolui com o tempo, a logosofia diz que torna um preconceito. E a gente... Isso é bacana. Na verdade, a nossa vida ela é repleta de preconceitos que a gente tem que ter a coragem, né, muitas vezes, de revisar. E com certeza, na hora que a gente está praticando lá uma técnica do método logosófico, que é o intercâmbio, porque logosofia não é matéria de discussão, e sim matéria de intercâmbio, ou seja, cada um expor o seu ponto de vista para ver o entendimento de uma forma mais ampla, com certeza esse entendimento vai ampliar, porque se eu levo só o meu entendimento, eu tenho só uma visão daquele tema. Agora, quando todo mundo leva o seu entendimento sobre aquele tema, aquele conceito, o entendimento fica muito mais amplo, né? Você melhora você repensa você amplia o seu conceito. Só que né? A diferença do que a gente estuda na Fundação Logosófica são aspectos voltados, como você mesmo trouxe, para a realidade do homem, do conhecimento de si mesmo, da realidade da vida mental, da realidade espiritual. Então são conhecimentos que, a parte dos conhecimentos universitários que a gente tem que ter, óbvio, para que a gente possa sobreviver à nossa vida material, a gente adquire esses conhecimentos de natureza psicológica e espiritual. Então são conhecimentos de uma outra natureza, de uma outra envergadura, de uma outra grandeza, né? Entra um pouco de, por exemplo, religião no meio, não a religião mesmo, tá, mas entra um pouco de estudo religioso, ou mais estudo assim, que se baseia, ou assim, o estudo de vocês? Se a gente for no conceito original da palavra religião, é religar ao Criador. Se a gente usar esse conceito, realmente a logosofia tem como objetivo, a partir do conhecimento de si mesmo, a gente encontrar no final desse conhecimento o nosso próprio Criador, uma vez que nós somos uma parte dessa criação, né? Agora, o problema é que toda essa parte espiritual, ela foi utilizada mais no aspecto religioso. E a logosofia vem tratar desse aspecto, mas de forma científica, colocando o ser humano como cientista dele mesmo, voltado para esses assuntos que a religião cuidava. Então, a logosofia fala de Deus, ela fala de espírito, ela fala de mundo metafísico, ela fala de tudo isso que as religiões falaram, só que de forma trocando o crer pelo saber. Então, eu vou em busca não do crença, mas do conhecimento, né? Então, eu não vou mais acreditar em Deus, eu vou, através da minha inteligência, das minhas faculdades mentais, da minha mente, buscar entender a concepção de Deus e não a crença em Deus. E é muito diferente, né? A crença me torna um ser, muitas vezes, passivo. E a busca do conhecimento me torna um ser ativo, né? E me torna um ser... Você vai ter que estudar para você descobrir como aconteceu, questionar tal. E você sendo uma coisa mais completa, né? Principalmente, Filete, esses assuntos voltados à nossa parte espiritual. Esses assuntos foram encapsulados em mistérios, em dogmas, em dificuldades de acessar esses conhecimentos. E a logosofia, com o seu método original e próprio, ela vem desvendar através de imagens, de figuras, essas grandes verdades. Então é algo assim que estimula muito. Eu estudo logosofia há 23 anos e falo, nossa, mas de novo, nos mesmos livros, com as mesmas pessoas, tal, mas é algo tão dinâmico porque você vai ampliando o seu grau, a sua visão, você vai pondo lentes na sua
visão daquele tema e cada vez você vai crescendo o entendimento a respeito daquele conceito que você está ali estudando, investigando. Antes de eu passar a palavra para o Skandor, quando você começou no programa, né, você chegou aqui na TV, você falou para mim assim, que eu queria saber que as pessoas estão muito descrentes da realidade do mundo, esse mundo moderno, da internet, um mundo que as pessoas conversam pouco, postam muito, que as pessoas ficam muito preocupadas às vezes com Big Brother, as pessoas não sabem nem da sua vida, mas se preocupam com a vida dos outros, tal, e tem ídolos, né? E triste um país que tem muitos ídolos, né? Então o que acontece? Eu queria saber o seguinte, nesses 23 anos que você estuda, que você se tornou docente, logicamente você não entrou como docente, mas teve um aprimoramento e tal. Você achou que as pessoas mudaram muito com porque quem viveu esses últimos 50 anos ou 60 anos, teve uma evolução maior que a vida toda. Então, se você pegar a era pós-Cristo até 1940 ou 50, esses nossos 60 anos, existe uma evolução no mundo maior que esses anos todos, né? A internet, a televisão, o telefone, as grandes guerras com esses equipamentos modernos que destruíram uma parte do mundo, a tecnologia de chegar na Lua, de chegar em Marte, né? O celular. Então, quem viveu esses últimos 60 anos, né? Uma pessoa que tem 60 anos, 50, 70, ela teve uma evolução, assim, teve que ter uma evolução para a modernidade maior que uma pessoa que vivesse 1000 e poucos anos. Ou seja, o mundo mudou mais em 60 anos do que na sua história toda, né? Começou com a charrete, com o cavalo, foi para o carro. Depois foi para o avião, foguete que vai anotando. Então, nós que estamos com uma pessoa de 40, 50, 60 anos, passou por uma evolução muito grande, né? Em tudo, pessoa de 60 anos, carro, foguete, VLT, televisão, celular, a mudança foi muito grande do mundo. Você acha que com isso, você que está há 23 anos nisso, você sentiu uma mudança do ser humano também para melhor ou para pior? Será que precisa responder ou a gente vê o mundo aí e a gente vê a realidade do mundo como está, né? Não tenho dúvida nenhuma que no aspecto moral, no aspecto ético, a gente está pior do que a charrete, né? Eu vejo, pelo menos eu penso que vocês consentem com essa realidade que eu estou trazendo, a gente piorou muito em termos do aspecto moral, né? Hoje tudo é natural, tudo é normal, tudo pode, e eu posso falar isso de experiência própria porque eu tenho 4 filhos, a Cibele tem 3, e a gente teve a oportunidade de criar os nossos filhos dentro dessa ciência. E os nossos filhos têm os seus valores, os seus conceitos, eles fazem tudo que todos os seres de 30, 28, 25, 21 anos fazem, mas o aspecto... Você já tem filho de 30 anos? Tenho. Casado, tenho 2 filhos casados. Ela mexe com moda, tá conservada, tá bonita, isso é bacana, hein? Mexer com o que gosta sempre conserva as pessoas, né? E realmente... Eu que você tem filho de 30 anos, parabéns, hein? Tenho. E realmente, no aspecto moral, é muito triste, né? E eu vejo que a logosofia, e se cada um está feliz e está satisfeito no caminho que está seguindo, que bom e que fique, né? Mas a logosofia ela é uma nova mensagem para a humanidade com palavras assim grávidas de alento e de clara orientação, né? Então eu vejo assim que para vocês que estão ouvindo a gente aí, né, na casa de vocês e estão inquietos, estão buscando uma nova forma de vida muito mais livre, muito mais leve, muito mais feliz, muito mais espiritual, né? Eu não tenho dúvida que a logosofia oferece isso, só que isso não é uma panaceia, né? Isso não vai cair de mão beijada, isso requer estudo, requer dedicação, requer um tempo da vida, e hoje em dia todas as pessoas dizem que elas gostam muito dos conceitos logosóficos, mas não tem tempo para isso, né? E está aqui a Cibele e eu, que somos autônomas, temos as nossas realidades profissionais que ocupam o nosso tempo, mas o nosso tempo de estudo, que o estudo logosófico é o conhecimento de mim mesma, é o tempo mais importante da minha vida, porque nessa hora eu estou conhecendo a mim, né? Skandor, então, você tem alguma pergunta para ela? Que senão você vai ficar caladinha. É o Skandor que fala bastante, né? O pessoal que... hoje eu tenho que... Então eu vou fazer aqui como um assunto específico. Você pode ligar aqui para o 3014
2341, comentar sobre Logosofia. Não. Logosofia. E a fundação é Logosófica. Isso, Logosofia, isso. E se você está aqui, lembrando que o programa é transmitido para Santos, São Vicente, Praia Grande e também no www.tvcomsantos.com para o mundo, né? Ontem, ou na segunda-feira, uma pessoa da Bahia passou um e-mail para cá. Então, se você está aqui, se você quiser ligar 3014 2341 para perguntar desse assunto ou de diversos assuntos, lembrando que o programa é feito para você, né? Temos conseguido resolver problemas de poda de árvore, buracos de rua e algumas coisas aqui da região também, porque a prefeitura grava todos os programas que falam de políticas públicas. Então, Escandon, tem alguma pergunta aqui para a nossa Marina Menezes? Olha, eu fiquei absorvendo tantas coisas bonitas que ela expôs. E minha mente foi dançando aqui, e dos pontos que eu me apeguei foi o seguinte: eu tive uma experiência. Bom, então, para aquele que não conhece a entidade Amigos da Água, a proposta nossa é defender a água. Há 14 anos estamos sempre buscando conscientizar as pessoas da importância da água. Acredito que não vai dar tempo. Mas, independentemente disto, eu queria colocar um ponto... Não vai dar tempo que vai acabar a água antes ou porque vai acabar a água antes? Não vai dar tempo, é isso, eu fiquei preocupado. Você falou que não vai dar tempo que vai acabar a água antes ou nós vamos morrer antes? Tipo assim, né? Que a pessoa morre, assim, uma expectativa de vida de 80 anos, vamos chutar aqui mais um pouquinho, nós vamos morrer antes ou não vai dar tempo que vai acabar a água? Essa pergunta é polêmica e foge um pouco da proposta, mas se é para responder, eu digo a você o seguinte: se nós temos que beber de 2 a 3 litros de água por dia, e se essa água não tiver condições iguais para sustentar a vida, então você vai perder a vida mais rapidamente do que a água vai existir. Então, em princípio, essa é o raciocínio. 90% das doenças vêm de água contaminada, de mão mal lavada, de doenças que passam pela água. Olha, quantas coisas você falou, e eu quero, tantas coisas que a gente gostaria. Lavar as mãos. Então, a importância de lavar as mãos, não é? As pessoas não pensam que lavar a mão é uma coisa rápida e... Não, é uma ciência lavar a mão. As mãos é uma ciência. Quando você, espectador, estiver lavando as mãos, por favor, lave-as bem. Bem quer dizer, todas as unhas, uma série de dobrinhas ficam transportando contaminantes até para você. Não digo nem para aquele quando você vai socialmente vai cumprimentar, sem falar essa parte. Você pode me dar a mão que eu já lavei a mão hoje. Então tá. Eu também lavei a mão. Eu também lavei a mão. O famoso Didi da Rede Globo, ele ficou 30 dias internado por uma bactéria. Logicamente que ele já está com idade, a resistência já não é a mesma, né, tal. Isso é normal. A criança e o pessoa mais de idade tem a resistência menor, isso é normal, né? Faz parte da vida, né? Você está tendo um cachorrinho de 15 anos ou de 6 meses. O de 3 anos ele tem uma imunidade geralmente mais estabilizada, isso é normal, né? Tal. Então, se não tiver uma doença imunossupressora, ele vai ter uma imunidade maior. Então você se preocupa mais com crianças e com pessoas da terceira idade. O Didi ficou 30 dias no hospital por causa de uma bactéria, quase morreu, e ele falou que foi uma bactéria transmitida segundo o médico dele, exames e tal, né? O hábito que ele tinha de pôr a mão na boca. Então agora ele faz uma gravação de 15 minutos, lava a mão. Faz uma gravação de 15 minutos, lava a mão. Agora ele aprendeu. Agora ele aprendeu. Ele achou que como ele era um cara, vamos supor, veio de origem simples, do Nordeste, um cara que nunca teve problema nenhum, com a saúde boa, que não ia ter problema. Mas agora que ele ficou com mais idade, talvez a resistência não tão boa, ele pegou a doença. Ele talvez não tenha tido esse problema antes e não deu importância devida, né? Daí que 70% das doenças têm veiculação hídrica. Mas o ponto que eu queria, enquanto a Marina falava, eu trouxe um pouco, né? Deixa eu descansar um pouquinho. A água permeia, inclusive, a nossa existência e o nosso poder de raciocínio e de captar o que muitas pessoas vieram ao mundo para agregar e dar sentido ao mundo. Outros vieram só para ver e nem fazer nada e não têm consciência da existência da vida. Então, colocando esse elemento filosófico, eu tive uma experiência, Marina, e queria passar para os espectadores de vocês. Eu tive a experiência de tocar com esta mão direita, tocar uma pedra que veio da Lua. Quando eu tive essa oportunidade quando eu morei nos Estados Unidos, lá no Museu do Espaço de Washington, está exposta lá, você pode tocar a pedra.
Para a maioria das pessoas, tocar uma pedra, ela não tem um sentido. Mas para mim, ela tem um sentido muito maior do que possivelmente as pessoas entendam. Eu fico olhando a lua e eu tive a oportunidade de uma pedra que estava lá, eu toquei. Então isso me fez mostrar a dimensão da minha ignorância e a virtude de eu saber que eu sou ignorante. Então, ignorante não é depreciativo, é ignorar o fato. Então, ao fato de tocar nessa pedra, mudou muita visão do fato de estar aqui. Aí eu fico pensando, meu Deus, a gente não tem onde sair, nós estamos todos numa nave espacial chamada Terra, todo mundo está aqui, ninguém consegue, e se sair vai voltar. Porque lá não tem água e vai ter que voltar mesmo aqui, porque lá não dá para ficar muito tempo. Querem encontrar água filosoficamente, dizendo isso, aquilo, cientificamente, mas fato ainda não está comprovado, fato concreto. Aí nesse ponto é que veio o raciocínio, caramba, a gente está aqui vivendo numa dádiva de Deus que é viver na Terra, um dos planetas mais bonitos, né? E nós não temos consciência disso. E depreciamos, destruímos, danificamos, machucamos, agredimos, violentamos as pessoas com um simples egoísmo de só eu vale o sentido da vida, nada mais. Até que um fato como esse que foi notificado pelo Filete, do Renato Aragão, ele percebeu que a vida dele não tinha tanta força para ele viver. Quer dizer, ele teve que repensar tudo aquilo. Então, durante tanto tempo, ele não lavou a mão. E agora que teve a doença, vai lavar a mão. Agora, vai remediar agora, né? Toma cuidado, que às vezes não é nem a mão, a língua dele deve estar também. Este é o pensamento que eu queria passar nessa sua explanação, porque eu sou apaixonado por água, então por isso é que eu me coloquei dessa posição. E aí, unindo essa sua manifestação, em 1930, né, vem esse autor, Carlos Bernardo González Pecote, que é o autor da Logosofia, né, um argentino, e diante de todo esse questionamento, né, da ignorância do homem a respeito da realidade de si mesmo, do potencial que o homem tem por conta de ser a imagem e semelhança do Criador, do seu próprio Criador, e com tudo que ele conseguiu captar ao longo da sua própria herança espiritual, ele resolveu fazer ciência de todos esses conhecimentos que ele tinha. E em vez de se acomodar e usar para si mesmo, como a maioria dos seres humanos faz, esses conhecimentos em benefício próprio, foi quando ele fundou a Fundação Logosófica, né, em 1930, em Córdoba, na Argentina, para transmitir ao ser humano esses conhecimentos que despertassem a consciência do homem a respeito da realidade que a cultura vigente falhou, do conhecimento de si mesmo, do conhecimento do mundo mental que interpenetra e rodeia poderosamente a vida do homem, e o conhecimento de Deus e da vontade dele através das leis universais. Então a gente tem toda essa tecnologia que o Filete falou no mundo material. Hoje você num clique, a internet está em tudo, o Google tudo, mas em relação a essa manifestação do Didi, se ele tomasse consciência, uma coisa boba, que é um aspecto físico, em vez dele lavar a mão para pôr na boca limpa, não era melhor ele parar de pôr a mão na boca e fazer um trabalho de mudança desse hábito dele? Ele não mudou a causa. Ele não mudou a causa. Agora ele mudou e até foi legal porque ele podia se esconder. Ele podia se esconder, mas isso é um ponto positivo, que ele falou o problema e assim, está expondo para ele. Ele podia falar, não, tinha uma bactéria que eu peguei aí, não sei o que, no ar-condicionado, mas ele falou a verdade. Então acho que é um ponto positivo para ele, né? E agora, se ele conseguir mudar a causa, ele resolve o problema, né? Então, a logosofia, ela vai na causa dos nossos problemas psicológicos, espirituais e inclusive físicos, porque muitas vezes a gente manifesta no físico os nossos problemas psicológicos. Com certeza, né? Lógico. Muitas vezes. Então, realmente é uma limpeza em todos os aspectos da vida da gente. Para quê? Para que com a nossa mente limpa,
e resplandecente, a gente possa acessar conhecimentos de uma natureza, de uma frequência que essa mente, com os pensamentos que se encontra, não tem acesso. Isso é que nem rádio. Eu coloco a frequência do rádio que eu quero, né? E eu preciso melhorar a frequência da minha mente, porque a frequência da mente do mundo que a gente vive está baixa, está péssima. Se a pessoa quiser estudar logosofia, como é que ela faz? É só entrar no site www.logosofia.org.br e lá tem uma janela que tem todas as cidades que existem as palestras, né? E no segundo bloco a Cibele vai trazer as atividades que existem particularmente aqui na nossa região. Então, mas no site tem de todo o Brasil, inclusive do mundo. Aí a pessoa faz uma palestra, vai lá, assiste uma palestra. Se a pessoa se inteirar, e vocês também, de uma certa maneira, se inteirarem com a pessoa, ela vai fazer um curso, né? Aí se a pessoa assistiu a palestra, foi lá, tudo conheceu, gostou, vocês gostaram da pessoa também, aí faz um curso. Esse primeiro curso preliminar para a pessoa começar a trocar com vocês e tal, e aprender e tal, vamos supor, seria de quanto tempo? Esse primeiro curso é um curso de informação, ele é totalmente gratuito, porque faz parte do Estatuto da Fundação, né? Informar a todo aquele que se interesse sobre o que a logosofia trata, de forma ainda muito que ampla, né? Panorâmica, e esse curso dura 4 semanas, e ele é totalmente gratuito, né? Depois tem, caso essa pessoa continue se interessando... 4 semanas, 2 vezes por semana à noite, assim? Não, uma vez por semana. Uma vez por semana esse curso uma vez por semana. Caso ela continue se interessando e a Fundação perceba que ela tem os atributos que ela possa continuar, ou ela se interesse a continuar, aí ela possa continuar esse curso por mais alguns meses. Mas, na verdade, o que a Fundação tem como objetivo é o curso de informação, informar a todos quais são os assuntos que são tratados dentro da Fundação. Esse curso aqui é uma vez por mês, que tem esses cursos para novos adeptos ou novos conhecedores da ciência, de quanto tempo? Agora aqui a gente está, na verdade, vai ter esse mais para jovens, que é agora em abril, que é para jovens. Para adultos, esse primeiro semestre, a gente ainda não está com nada esquematizado, né? A gente está mais esquematizado numas reuniões abertas para jovens. Mas tem cara de 50 anos que se acha jovem, 60, aí é tudo questão de Ele pode ir, não tem problema nenhum. É mais para pessoas mais novas, né? Mas, você vê, o Escandon tem 50 anos, mas é um jovem, está sempre brincando aqui e tal. Olha, a Camille do Gonzaga, parabéns pelo programa. É uma ótima participação da Marina Menezes, que está dando um show. A Flávia do Marapé, programa muito bom, ótimo assunto. Parabéns ao Filete, ao Escandon e à Marina. O Paulo Sérgio Boqueirão está reclamando aqui da NET, com toda a razão, vamos falar no segundo bloco. E a Paula também está falando de um colégio, então vamos falar no segundo bloco também. Marina, então, por exemplo, quantas docentes tem, só para ter uma ideia, lá na Fundação? Uma média, não precisa falar certinho, hoje a gente conta com mais de 100 docentes na Fundação, 100 estudantes na Fundação. Docente é a pessoa que fez os cursos, teve uma qualificação tal, e, por exemplo, não só para a gente ter um entendimento, né? Na loja maçônica, a pessoa faz 3 graus e vira mestre. No rótulo, a pessoa entra lá e vai participar normal, no Lions também. Lógico que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas só para a pessoa ter um entendimento. O docente é aquela pessoa que fez os cursos, se qualificou, e vocês entenderam que ela podia prestar um serviço para a Fundação, é isso? Só que isso daí, na verdade... Só para entender como é que funciona o sistema. A cada ano, existem vários setores na Fundação, né? A Cibele, que vai estar no segundo bloco com vocês, ela é a diretora do setor de divulgação da Fundação. Então, nesse ano, ela está nessa colaboração. Setor de marketing da Fundação, de divulgação. Para divulgar como a gente está fazendo aqui. Então, existem vários setores. Setor infantil, adolescente, setor juvenil, setor de divulgação e o setor de núcleos de estudos. Então, essa colaboração, ela é feita um rodízio. A cada ano, esses estudantes de logosofia, eles trocam de colaboração justamente para ir se capacitando numa série de outras atividades, não ficar lá naquela rotina, naquela mesma colaboração, né? E à medida que você vai estudando, vai colaborando mais, você vai tendo oportunidades de estar à frente dessas colaborações. Agora, é lógico, todo estudante que ingressa na Fundação Logosófica, a Fundação ela tem como objetivo a criação de docentes. Por quê? Porque uma das
prescrições do método logosófico é transubstanciar as aptidões no ser humano de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar, né? De estudar, eu preciso aprender a estudar. Muitas vezes eu penso que eu sei estudar, mas eu não sei. De aprender, muitas vezes eu penso que eu sei aprender, mas eu não sei. E cada um tem um método de estudo, né? De estudo. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que gostam de repetir, tem pessoas que gostam de escrever, né? Tem pessoas que estudam escrevendo aquilo e tem pessoas que gostam de ler em voz alta, tem pessoas que só, por exemplo, que falam. Então, cada um, tem pessoas que gostam de estudar em grupo, cada um tem um método de estudo, você tem que descobrir o seu método. Eu sempre falo até pro meu filho, você tem que descobrir o seu método, né? Embora você possa se adequar a todos, né? Mas, por exemplo, eu, tenho uma facilidade de aprender muito na aula. O que você falou para mim aqui, eu já guardo tudo, tenho uma facilidade. E não gosto de estudar com barulho. Por exemplo, me incomoda eu estudar, por exemplo, numa biblioteca não, mas estudar numa sala de estudo, todo mundo falando, né, não é um pouco. Então eu tenho uma facilidade de aprender, eu aprendo rápido. Né? Muitas provas na faculdade eu nem estudava muito, eu dava uma lidinha e ia lá para a prova. Mas muitas vezes se eu tiver que estudar profundo, eu gosto de estudar no silêncio. Então, cada um tem o seu método. Se eu estudar com muita barulheira, eu me desconcentro. Então, cada um tem um jeito de estudar, né? Então, a gente tem que aprender como é o nosso método e tentar também conseguir se conciliar com os outros, né? Porque você vai estudar em grupo, você tem que escutar um pouco de barulho e você tem que se adaptar também, né? E a logosofia justamente traz com que a gente crie essas aptidões para colaborar na construção de uma humanidade melhor. Primeiro, começando em mim. Né? Isso é óbvio, não tem como... Se você não melhorar, como é que você pode melhorar o mundo, né? Então eu vejo que hoje, Filete, a gente está numa fase da humanidade que ela está meio que dividida em dois seres humanos. Aquele que já está consubstanciado com essa realidade vigente e se acomodou nela e vai ficar assim, vai morrer assim e não tem jeito, né? E aquele que ainda luta, como você, nesse seu... empenho, né, em salvar a água, porque afinal de contas a gente está num planeta que ele é terra, mas chama-se utopia, utopia, muitos me chamam de utópico. Não é utopia, não. Existe... É melhor utópico que excêntrico, né? Na conotação fica no meio. E existe uma outra leva de seres que estão empenhados, né, realmente em se modificar, né, e em se melhorar. Aceita a transformação, né? Aceitam, né? Querem, né? Querem, se propõem. É fácil? Não é fácil. Não. Mudar uma psicologia moldada não é fácil, né? Mas quando você tem um conjunto de seres que estão empenhados nessa mudança, a gente se estimula, né? E vê o lado positivo da mudança. Então, o que o método logosófico nos orienta, que eu acho fantástico? A gente vive numa cultura que as diferenças sobrepõem o amor, né? Então, numa família existe uma diferença entre lá os irmãos ou alguém... ela sobrepõe o amor, acaba. Normalmente é assim que acontece. Na logosofia, o que ela quer que aconteça nessa nova cultura, que ela é a base para uma nova cultura? Que apesar das nossas diferenças que existem e tem que existir, afinal de contas cada um é um indivíduo, o amor tem que prevalecer. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Né? Porque as diferenças vão acontecer. Existem, isso é fato. Mas o amor tem que valer mais que tudo. Quando você muda esse conceito, muda a tua vida, muda a vida. Né? Então isso é uma coisa básica, isso é uma coisa primária do que a gente pode fazer de mudança na vida. Mas mudar uma herança nossa, né? Mudar uma herança psicológica, deficiências que pau que nasce torto morre torto. Não, se eu quiser e fizer o esforço necessário para mudar aquela realidade minha, que só eu vou me beneficiar com isso, eu posso mudar, mas eu preciso querer, né? Eu preciso querer, e não adianta, sem a vontade própria não vai haver resultado, né? Para tudo na vida. Se você não tivesse estudado, se você não tivesse se empenhado no seu ideal, não ia realizar nada, né? Então precisa haver o empenho, a boa vontade, a dedicação, e os resultados aparecem. E isso fortalece o estímulo, a vontade para que a gente cada vez mais queira adquirir mais conhecimentos, mais conhecimentos. Isso vai fortalecendo para que a gente enxergue que dentro desse mundo que a gente vive, existe um outro mundo que está desabrochando aí, e é o mundo que eu faço parte, né? Então, se perguntarem, você é feliz, você está feliz no mundo que você vive? Eu estou, porque eu vivo uma realidade que eu construo no meu dia a dia. Eu faço a minha realidade no meu dia a dia, né? E é para isso que a logosofia existe. E se você está bem aonde você está e está fazendo isso, que ótimo, né? Mas a gente tem que estar feliz. Eu vejo que isso é a prioridade, é a busca da felicidade, né?
Continue ligando para o 30 14 23 41. Nós vamos ao rápido intervalo, é muito rápido, já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Olá amigos, mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá! Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta no segundo bloco do TV Com Debate, nesta quarta-feira, dia 2 de abril de 2014, outono, e hoje com a presença do Miguel Escandon, comentarista da casa, a Marina Menezes no primeiro bloco, empresária e docente também da Fundação, e com a Cibele Bonomi, né? Cibele Bonomi, que é cirurgiã dentista, também faz parte, está aqui para comentar também. Então, no primeiro bloco, a Marina falou muito bem, com muita propriedade, dando uma introdução geral, né, do estudo. E agora você estava falando aqui da evolução consciente, né? E você tem uma experiência, além de ser cirurgião dentista, também na sua casa, porque o seu marido e os seus 3 filhos também fazem parte da fundação, né? Então, o que se alterou na sua vida? Assim, logicamente que deve ser alterado muitas coisas, mas que você pode passar para a gente, como você estava falando aqui nos bastidores, na sua casa, com a sua família e com a sua visão do mundo.
E eu vejo que isso é o melhor dessa ciência, né? Quando a gente, ao invés de falar da logosofia, fala o que a logosofia proporcionou na nossa vida. Então a pergunta é boa. É muito boa, né? Então eu estava no intervalo, né, conversando com o Skandon, que essa evolução da consciência, né, que a logosofia propõe, essa realização desse processo de evolução consciente, modifica toda a nossa forma de ver o mundo, né? Porque para realizar esse processo, a gente precisa aplicar esse método que nem a Marina trouxe, né? E é um método que requer requer uma grande disciplina interna, né? Aplicar as diretrizes desse método. Isso requer uma grande atenção sobre si mesma e uma atenção sobre tudo que nos rodeia, né? E eu vejo que isso interferiu até na minha forma de mudar com o meio ambiente e com a água também. Então, assim, observando os meus pensamentos, a minha realidade de profissional, mãe, né, que a gente tem um monte de atividades, um dia muito corrido, quando surgiu essa questão do lixo reciclável, né, de lavar a latinha, né, de lavar a caixinha de leite, de pôr para secar, e eu falo assim, mas isso, né, é fácil, por exemplo, a minha mãe faz, mas ela tem muito tempo, ela é só dona de casa, né? Aí eu comecei a observar esses pensamentos e comecei a questioná-los, porque isso é uma coisa que a gente aprende nessa ciência, né? Não é que porque um pensamento surge na nossa mente que a gente tem que aceitar aquilo que ele diz, né? Eu posso usar essas faculdades da inteligência para estar questionando aqueles pensamentos. Isso está relacionado a essa evolução, a essa mudança de hábitos, desses hábitos arraigados que a gente traz. Então eu questionei esse pensamento, né? E procurei observar se naquela minha rotina de dona de casa não tinha como eu estar realizando essa atividade. E eu vi que tinha, né? Era só eu me impor uma nova disciplina, aí eu lavava a latinha no intervalo, punha para secar, e aí reunia esse lixo, né? E nisso eu percebi que eu envolvia a família toda, né? Então eu vejo que o conhecimento de si mesmo, ele também está muito ligado a essa questão da preservação ambiental. Porque se eu não tiver domínio sobre essa minha realidade interna, vai ser muito mais difícil eu realizar esses câmbios que a própria mudança da sociedade moderna está impondo para a gente. E a gente continua com os velhos hábitos. Então é muito interessante. E aí a gente muda a atenção com relação a tudo, né? A torneira aberta, né? A questão da economia da água, da economia de luz, até dos produtos que a gente consome, né? Quanto que a gente não desperdiça. Então hoje eu observo assim, que eu não desperdiço quase nada na minha casa. Eu estou sempre pensando, não, isso aqui eu posso usar para isso, posso doar para aquilo. Então é muito interessante esse processo que a logosofia propõe. A reciclagem, né? Eu estava falando daqui a pouco, você já falei no programa aqui, que na minha clínica produz muito material, né? Por exemplo, caixa de remédio, caixa, vidros, pessoal que faz lanche lá e toma refrigerante, essas coisas. E ele já põe tudo no pé do meu carro na garagem, que sabe que eu levo para o meu prédio, que no meu prédio eu passo o lixo limpo lá, né? Então, por exemplo, eu podia largar no lixo comum, mas eu tenho trabalho porque dá um pouco de trabalho, mas porque você tem que pôr tudo no carro. Aí eu paro minha garagem no primeiro andar, eu tenho que descer até o segundo andar, às vezes na primeira viagem não dá para levar um monte de caixa, então eu descer a primeira. Aí eu subo pelo social, eu subi de carro, eu tenho que descer pelo serviço, ou às vezes vou a pé, mas tem que descer na parte de carro, então dá um pouco de uma complicação. Mas realmente às vezes fica lá aquelas caixas 2, 3 dias, até eu ter um tempinho ali para deixar no meu prédio. Mas tipo assim, eu acho importante que está dando emprego, está desmatando menos árvores, lógico, é uma contribuição pequenininha, né? Porque de repente uma pessoa só, né? Mas uma clínica toda já produz um pouco mais de material. Mas se todo mundo fizer isso, acho que a gente consegue melhorar um pouco o mundo, né? Com certeza. E assim, essa ciência ela é uma ciência auxiliar de todas as outras ciências. Porque, como a Marina trouxe, ela vai às causas de tudo que se vive. Então, não sei se o Skandon já observou, mas muitas vezes, né, a mídia divulga o conhecimento, o profissional da saúde divulga o conhecimento, mas isso nem... Assim, hoje a gente não pode dizer mais que as pessoas não têm conhecimento das coisas, porque quem quiser está ali, como a Marina trouxe, é só entrar na internet, é só pesquisar no Google. Agora, muitas vezes o ser não consegue mobilizar a sua vontade para colocar o conhecimento em prática, porque... Durante tanto tempo se fez daquele jeito. Então, assim, a logosofia como ciência, ela movimenta muito o interno do ser humano. Muito. A gente está sempre se observando, né? A gente faz anotações, a gente faz um estudo profundo de si mesmo,
que tem como objetivo esse aperfeiçoamento, como a Marina trouxe. Porque, assim, algo que eu compreendi com essa ciência, porque eu também era daqueles seres humanos que queriam uma humanidade melhor, que sempre lutou por isso, né? Eu observo, assim, que eu sempre trabalhei por isso, na minha profissão, na minha casa, né? Vamos dizer, é uma grande necessidade do meu espírito, né? Como integrante dessa comunidade humana. Então, o que eu observo é que primeiro eu preciso mudar isso em mim mesma. Então, eu mudando em mim mesma, sabendo o processo que eu realizei para realizar essas mudanças em mim mesma, eu posso ensinar o outro também. Porque a humanidade, a gente estuda nessa ciência, eu comprovo isso, ela vai mudar a partir do indivíduo. Né? O movimento de massa, ele não é um movimento consciente, ele não gera a consciência individual. Pronto, você me deu o gancho agora para dizer o que estava na secura da minha mente. A água precisa muito do pensamento logosófico, muito, porque a palavra, os recursos são muito poucos para mudar um ser humano. Imagine mudar uma massa. Agora, quem está dividindo o programa da TV Com Debate são espectadores, telespectadores selecionados, porque eles sabem o quanto é a diferença do conteúdo nosso para o conteúdo de outras emissoras neste exato momento, que está se falando coisas que não estão agregando nada, só estão dando uma informação direcionada aos interesses da própria essa revolução do consumismo. Então nós somos salmão, nós estamos contra a correnteza, mas temos uma energia e temos uma proposta honesta. Então, a partir disso, é que me dá sentido de eu continuar vivendo. Eu sou uma utopia, mas eu sou consciente de que eu estou em paz comigo mesmo, porque eu quero passar pelo mundo deixando alguma coisa, dentro dos meus limites. Mas eu acho que isto é muito grande, para mim pelo menos. E eu acho, mais do que isso, que a água é tudo. É tudo, praticamente tudo. E eu desafio quem diga que não. Se me disser que a informática não é, que a água não está na informática, a água está na informática. Para se fazer um chip, precisa de uma qualidade imensa de água para se construir um chip. Então, a maioria não sabe a importância da água e a dimensão que ela tem em tudo. Até no nosso raciocínio, nossa conexão das células nervosas, fazem com que elas se comuniquem através da sinapse, que você sabe muito bem, mais do que eu, que a comunicação é feita no meio líquido. E esse meio líquido, se não tiver a qualidade, como é que vai passar essa informação? Então existem, na minha concepção, muitos comportamentos oriundos dessa própria comunicação pela água, que está havendo distorção. A informação que eu trago científica de 68 tipos de moléculas. Da molécula da água, perdão, quero deixar claro, a molécula da água é H2O, pois cientificamente agora está provado, descobriram que H2O, o ângulo da molécula dos átomos, existem 68 alterações de ângulo. E o que vai dar isso? Deus sabe o que vai dar isso no comportamento humano. Porque a contaminação mudou o ângulo da molécula da água H2O. Já tem 68 tipos. O que vai dar isso? Eu consinto com você, assim, a natureza é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa e perfeita. E assim, o ser humano, ele tem que refletir muito mesmo quando ele intervém nessa natureza. Você sabe que, estudando essa ciência, eu descobri que quando Deus pôs o homem na Terra, né, ele pôs, na verdade, para que a gente se tornasse um colaborador dessa obra universal. Né? Que esse é o objetivo do ser humano, é transformar, né, a Terra numa cópia fiel do Éden Celeste. Né? E para isso a gente tem a nossa inteligência, né, a nossa força, a nossa vontade, o nosso espírito. Né? E eu não tenho dúvida de que quando o ser humano tomar consciência disso, um em colaboração com o outro, que a Fundação Logosófica é como se fosse um pequeno ensaio disso, que um dia a gente quer estender para toda a humanidade. Né?
Então, nesse ambiente, como a Marina trouxe, de afeto, de grande colaboração, onde a partir das suas próprias dificuldades, você consegue entender a dificuldade do outro e se tornar um colaborador desse ser, né? Você sabe que eu não sou santista, né? Eu sou... Você torce para que time? Eu sou de São Paulo. Aqui a mesa é toda Peraí. Você torce para que time? Eu torço pro Santos. Produção. A Marina deve ser santista. Produção. A Marina é corintiana, hein? Não, Marina, pô. Agora... Aqui é todo mundo santista. Faz favor. Augusto, Manuel, Conde, que apresenta o programa com a gente, o Manuel que apresenta o programa, é todo mundo santista. Doutor Família, o doutor Joaquim, é tudo santista, entendeu? Eles falam Maíra, Gisele, Thaísa, o Vitor é santista roxo. Então, mas eu me mudei para cá há 10 anos. Todo mundo santista aqui. Porque eu tenho um profundo amor por essa cidade, né? Porque eu conheci meu marido aqui, você fez nas férias de verão. Eu tinha 14 anos. Você fez odonto aqui, não? Não, eu fiz em São Paulo e a gente queria sair de São Paulo, a gente queria dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos. O que é? Como você acha a nossa região? Ai, eu adoro essa cidade. Nossa, eu adoro. Então é que nem eu também, você também, né? Lógico. Temos muitas perguntas aqui, vou ter que dar uma... Olha, a Marina fez um dedinho assim positivo, é sinal que também. Já também falando que só tem 5 minutos, coitadinha. A Marina está atrás da televisão de vocês. Quando a Cibele foi prejudicada no horário e ainda vai ter um tiroteio de pergunta aqui, mas faz parte. O Adalberto gostaria de saber como é feita a fiscalização da água de lastro em nosso Porto de Santos. Esse foi um assunto que foi falado no Rebu, do meu amigo Cláudio Mussi, né? Um abraço pessoal do Rebu, o Rick, o Flávio Santana, é um assunto complicado. Segunda-feira a gente volta a comentar sobre isso aqui, que é um assunto bem complicado, né? A Pau do Embaré tem um colégio na rua Oswaldo Cochrane, o pessoal quer me derrubar aqui. Tem um colégio na rua Oswaldo Cochrane que na hora da saída as crianças ficam na calçada, ao invés de ficarem dentro da escola, atrapalhando os pedestres. É complicado, né? Então tem que ver o que está acontecendo na Oswaldo Cochrane, né? Mas ela tem que falar se é colégio municipal, estadual, tem que dar mais dados, particular, né? Então fica meio complicado. Mas na Oswaldo Cochrane não tem tantos colégios assim também. Então tem que dar uma procurada aí. A Marlene do Gonzaga gostaria de parabenizar o ótimo programa de hoje, falando sobre a logosofia, né? Então está parabenizando vocês aí pelo programa. A Flaviane, o Escandon não respondeu sua pergunta, Filete. Tá tirando sarro, a Flaviane do Gonzaga. Olha, se identifique, viu? Eu não sou nu. Ela está aqui, Flaviane. Ela está aí, perdão, pensei que estava ali vendo a gente. A Flaviane se identificou, pô. Flaviane do Gonzaga, o Escandon não respondeu sua pergunta. Vai acabar a água ou vocês não vão viver para ver? Ela que é a pergunta para você que você rodou e não respondeu. Olha, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Faz favor, tá certo. Estude essa tese. O Paulo Sérgio está bravo aqui, nosso telespectador assíduo todo dia. A NET poderia enviar junto com os boletos a mudança de canais. Pagamos R$ 196 ao mês e achamos que merecíamos melhor atenção. Olha, pessoal da NET, também aqui um aviso da NET, que quem tem NET, Sky, que no país que existe lei fracas, impunidade, maus exemplos, o e-mail é meio grande, um golpe, que vem o papel timbado da NET, da Sky, da DirecTV, que falando que vão ter uma renovação, que vão melhorar o equipamento. E aí eles colocam o número de um comparsa. A pessoa liga para o comparsa, ou seja, eles mandam uma cartinha dizendo que você vai ter uma remodelação no seu aparelho e tal. O assinante não conhece o golpe, não telefona para a operadora, telefona para aquele número que veio na cartinha, e aí os marginais praticam o assalto na sua residência. Toma cuidado, então, se você receber uma carta da NET, da Sky, da DirecTV, verifica, liga para aquele papelzinho que você tem inicial do contrato, para o número, e pergunta se realmente vai haver uma mudança, tal, porque senão é pilantragem, você pode ser roubado, tem um aviso aqui, uma comunicação. Filete, desculpe interromper. Eu não vi a Cibele tomando água. Por que, Cibele? Você acha que está contaminada a nossa água da TV Com? Ela só toma água fervida e filtrada. É isso? É que a gente acaba ficando concentrado no programa, né? Mas a Marina bebeu bastante água, Marina, hein? Agora eu deixo essa questão da água é tão importante, né? Porque a gente tem que beber muita água mesmo. Para mudar esse hábito, eu costumo deixar uma garrafinha ali do meu lado, eu atendo um paciente vindo, tomo um golinho. Qual a sua especialização? Inicialmente eu fiz odontopediatria. Tá. E depois eu fiz ortodontia.
Então hoje você faz a ortodontia para adultos e crianças ou a odontopediatria ainda? A ortodontia para os dois. Agora a parte clínica mais para pediatria mesmo. Então tá certo. Faz clínica para pediatria e coloca, vulgarmente falando, os aparelhos, né? Para corrigir os dentes nos adultos e nas crianças, não é isso? Agora eu estava falando... Não, só para a pessoa entender, porque tem gente que... Então, assim, isso também está muito ligado à prevenção, né? Eu trabalho muito com prevenção. Agora, isso que a gente estava conversando de mudar a humanidade a partir do indivíduo foi algo que eu experimentei, que eu observei na minha casa. Então, por isso que a gente fala do que a gente vive. Quem começou a estudar logosofia primeiro foi meu marido. Ele que tomou contato. Mas você não ia? Tem um livro, não é porque eu não conhecia, tem um livro chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano, que é um livro desse autor, que estava em cima da mesa de uma colega dele de trabalho, e chamou a atenção porque na capa tinha um ser se auto-esculpindo. Se auto-esculpindo. Auto-esculpindo, né? E aí ele foi atrás e começou a estudar essa ciência. E ele mudou tanto, né? Isso a gente percebe quando a gente convive com o cônjuge, né? É aquela intriguinha que o ser não responde, é aquele novo posicionamento, de repente uma nova posição de respeito que surge ali na vida dois. Me chamou tanta atenção aquilo que eu quis também começar a estudar, né? E depois os meus filhos também seguiram. E enquanto as crianças são pequenas, elas são levadas pelos pais. Mas quando eles fizeram 18 anos, eles optaram também por continuar estudando. Então é aí que eu te falo que a humanidade, ela vai mudar a partir de cada um de nós. E aí a gente influencia a humanidade ao redor. E eu queria aproveitar para falar... O pessoal está me puxando para acabar o programa ao vivo tem esse problema, né? Por que a Marina falou de que vai ter uma atividade para jovens, né? Porque essa atividade, a gente tem várias atividades. Vamos ter também uma roda de pedagogia para pais, tem palestras para seres que não são pais e não são jovens também, né? Ainda não Mas são essa palestra, essa série de palestras, ela vai ser dirigida, que tem o nome de Mesa de Amigos, pelo setor juvenil da Fundação, né? Qual o dia da palestra? Então, a primeira vai ser no dia 26 de abril, às 15h30, é um sábado, lá na Fundação. Indo nessa, você recebe um convitinho onde tem todas as outras. Ela já tem um agendamento até o final do ano, às 15h30. Vocês têm site na associação? É o mesmo, vai estar cadastrado no site da Logosofia também como Atividades de Santos, né? www.logosofia.org, que a Marina já falou. E está acontecendo também um prêmio literário para universitários, né? Que é um prêmio muito interessante, porque você também entra no site da Fundação, baixa um livro por download, se você for universitário, escreve um trabalho pelo livro e concorre a vários prêmios. Então você toma um contato com essa ciência, através de um livro que chama Logosofia, Ciência e Método. Que está no site. Que está no site, você pode baixar por download, participa do concurso, né? Pode ganhar prêmios e conhece a Logosofia. Estamos no final do programa. O Uriel fala que o cuidado com os dentes pode influenciar no relacionamento amoroso, está brincando. Fala sobre a preservação do meio ambiente que deve começar nas escolas. A Maria de Luz fala que o trânsito São Vicente está caótico. Colégio, junto com construção do VLT, está muito difícil. A Ruth quer que o CT fiscalize os colégios de Santos, porque os colégios de ricos, que as pessoas passam em fila dupla. E a Regina, num país que vende alma ao diabo, que compra uma usina por 1 bilhão e 200, que não vale 50 milhões, temos que fazer o curso mesmo. Meu Deus. Então está dizendo que num país como o nosso, nós temos que fazer o programa. Olha, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, com o Miguel e com a Marina. Infelizmente temos que encerrar. Fiquem com Deus. Boa noite com a extensa programação da TV Com.